E se o cérebro da nossa civilização digital literalmente deixasse o planeta? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em um dos saltos tecnológicos mais audaciosos que já se pensou: levar os data centers, que são o coração da internet, para a órbita da Terra. E olha, isso aqui não é roteiro de filme, não. É o futuro sendo construído, sabe? Agora mesmo. É uma fusão de tecnologia espacial com tecnologia da informação que vai, com certeza, redefinir os limites do que a gente acha que é possível. Bom, e para guiar nossa análise, a gente vai seguir esse caminho aqui. Primeiro, vamos entender o que são esses data centers. Depois, por que raios a gente precisaria deles no espaço. Aí a gente entra na conexão revolucionária com inteligência artificial, vê quem já está nessa corrida, fala dos desafios e, claro, como isso tudo deve moldar o nosso futuro. Então vamos lá, começando pelo começo. O que exatamente a gente quer dizer quando fala de um data center em órbita? Pensa assim, ó. É como se fosse o cérebro da internet, só que flutuando lá no espaço. É uma rede de servidores com processadores superpoderosos, instalada em satélites, e eles podem ficar em diferentes órbitas, sabe? Baixa, média, geoestacionária, se comunicando por links de laser ou rádio. A ideia é até simples, mas a prática é revolucionária. Tá, mas por que ter todo esse trabalho? Por que ir para o espaço? A resposta, na verdade, está nas vantagens que só o ambiente espacial oferece. Coisas que seriam, assim, impossíveis de replicar aqui na Terra. Aqui na Terra, um dos maiores custos de um data center é, de longe, o ar-condicionado. É uma energia absurda só para evitar que os servidores superaqueçam. Agora, no vácuo de espaço, o calor simplesmente se dissipa. Isso significa uma economia de energia, assim, gigantesca, e uma operação muito mais eficiente. Outro custo altíssimo aqui embaixo é a eletricidade, claro. Lá em cima, não tem noite, não tem nuvem bloqueando o sol, os painéis solares ficam captando energia o tempo todo. É uma fonte limpa, contínua e, vamos combinar, praticamente infinita. Agora, um ponto fundamental: segurança. Pense em dados financeiros, militares, governamentais, coisas ultra secretas. No espaço, eles ficam isolados de ataques físicos, de desastres naturais, de qualquer tipo de sabotagem. É como se fosse a fortaleza de dados definitiva. E, por mais estranho que pareça, a localização no espaço pode até melhorar a velocidade da conexão. Um único satélite em órbita baixa consegue cobrir um continente inteiro, e os dados viajam como feixes de laser no vácuo, o que pode ser bem mais rápido do que atravessar oceanos e continentes por cabos de fibra ótica. Todas essas vantagens já são bem impressionantes, né? Mas tem um fator, que eleva os data centers orbitais de uma ideia inteligente para algo que pode de fato mudar o mundo. E é aqui que a coisa fica séria. A verdadeira razão pela qual a computação orbital é tão transformadora tem nome: inteligência artificial. Esse é o ponto-chave de toda a nossa análise. Um data center no espaço é o ambiente perfeito para uma IA operar. Pensa só, ela pode analisar dados de satélites na hora, monitorar o clima do planeta ou os mercados financeiros sem nenhum atraso. E pode até servir como um ponto de validação totalmente neutro e seguro para a rede como o blockchain. E isso leva a gente para uma ideia muito poderosa: uma inteligência artificial que não está sob a jurisdição de nenhuma nação, operando em um território neutro, o espaço. As implicações geopolíticas disso são, assim, imensas. Então, o ponto crucial é este: a gente está falando da infraestrutura por um cérebro soberano digital. Uma entidade que poderia gerenciar sistemas econômicos globais, redes de IA autônomas e muito mais, tudo a partir de uma posição de completa neutralidade orbital. Isso tudo pode parecer muito distante, mas a corrida para construir essa realidade, na verdade, já começou. E vale a pena ver quem são os jogadores nesse tabuleiro. Pois é, essa não é mais uma discussão teórica. Gigantes como a Microsoft, com aquele projeto de data center submarino, já estão explorando ambientes extremos. Empresas espaciais como a Axiom Space, a Blue Origin, junto com potências como a China e a União Europeia, já estão investindo pesado e desenvolvendo projetos para levar a computação para a órbita. Mas, claro, construir no espaço não é nada fácil. A ambição é enorme, mas os desafios de engenharia, de logística, os desafios financeiros são igualmente monumentais. A boa notícia é que, para cada grande desafio, uma solução inovadora está surgindo. Foguetes reutilizáveis, como o Starship, estão diminuindo os custos de lançamento.
Hardware especializado já consegue resistir à radiação cósmica. E robôs, com a ajuda de IA, vão poder fazer a manutenção lá em órbita. Os obstáculos estão sendo superados um por um. Então, quando é que a gente pode esperar que essa nova realidade se concretize? Bom, a linha do tempo talvez seja mais curta do que a gente imagina. Se a gente olhar para as próximas 2 décadas, dá para ver uma progressão bem clara. Primeiro, sistemas híbridos que combinam computação aqui e no espaço. Logo depois, as primeiras IAs realmente soberanas entrando em operação. E lá para 2040, é bem possível que partes cruciais da nossa economia global, como bancos e mercados financeiros, já sejam gerenciadas a partir da órbita. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. A tecnologia está avançando numa velocidade incrível, criando um território completamente novo, sem leis, sem precedentes. A questão não é mais se vamos colocar o cérebro da nossa civilização em órbita, mas sim quem vai definir as regras do jogo quando a gente fizer isso.